Olá, é uma honra te receber para esse vídeo de leitura intuitiva aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai ver sobre a sua vida profissional, o que está acontecendo, os bloqueios, possíveis bloqueios e o que vem no futuro próximo. Você vai ver na tela duas opções, a primeira a calcita ótica e a segunda a malaquita. Se precisar, pausa o vídeo para se conectar, escolher com calma aquela que te chama mais a atenção nesse momento. Eu vou começar com quem se conectou com a calcita ótica. Vamos ver aqui como está a sua vida profissional, né? Nesse momento. Caiu aqui já o 6 de ouros, a carta da concessão. E essa carta me fala sobre possivelmente pessoas que tiveram que fazer escolhas num sentido, é isso que tá me vindo aqui com essa carta agora, tá? Escolhas naquele sentido de, muitas vezes, para muitos, meio que se contentar com pouco, porque de alguma forma não confiava na própria capacidade de ter mais. Foi isso que me ocorreu aqui. E existe desejo, sempre existiu esse desejo de crescer, de expandir, mas muitas vezes você precisou aceitar certas situações, pelo menos, né? Se não for o caso de se contentar com um pouco, mas aceitar algumas situações para se manter em algum lugar, manter a sua posição, manter o seu cargo, né? Já que estamos falando de vida profissional, e sempre com muita vontade, muito desejo de expandir, de crescer, de ir além, superar às vezes a própria capacidade, né, e conquistar mais. Mas para muitos isso, nesse momento, pelo menos, está no mesmo lugar, está de alguma forma bloqueado. O que eu tenho aqui vou mostrar as cartas, né? A concessão, o sol e o sonho, a inocência e o sonho, 6 de copas e o sol. Me traz isso de eu desejo sucesso, eu desejo realizações, desejo fazer coisas grandiosas na minha vida por mim, mas muitas vezes isso ficou bloqueado, isso ficou impedido. E por fim a gente tem a orientação, o 3 de ouros, que é uma carta que traz se a gente, como eu tô olhando aqui, né, o que tá acontecendo nesse momento. Para alguns, um redirecionamento, você se colocando, vou falar isso aqui depois. Vou terminar o que eu estava falando antes para um grupo. Para o grupo, né? De que talvez veio aceitando algumas situações, desejando mais, mas se mantendo ali naquele lugar. E isso aqui para mim fala que isso de alguma forma está mudando. Existe essa carta da orientação, para mim sempre fala sobre uma orientação divina, um redirecionamento divino. Para alguns, você manifestando uma nova realidade profissional. Você, talvez, agora, com mais clareza daquilo que você quer fazer profissionalmente, e por isso você começa a entrar em movimento e se direcionar para esse novo lugar. Pode ser que até aqui você não tinha muitas opções. Você foi aceitando o que vinha porque era o que tinha. E agora é o momento que você começa a escolher, ou pelo menos ter a oportunidade de escolher. Vou aqui ou não vou ali, eu decido. E aí o que eu ia falar, né? Para alguns aqui, essa combinação de cartas está me mostrando
uma recalculação da rota. Existe essa palavra? Você está no momento de recalcular a rota. Novos sonhos, novos desejos, você mudando a direção da sua vida. Desejando, almejando e se direcionando de fato para um lugar de mais luz. E isso significa, né, o que eu quero dizer com lugar de mais luz. Você se colocando no caminho do sucesso. Desejando, sim, esse sucesso, mas se colocando. Não é aquela coisa de eu vou tentar aqui e vou chegar num resultado que é ruim. Não, é você de fato agora encontrando o seu caminho. Para algumas pessoas, né, nesse caso, nesse grupo, como eu disse, essa carta da orientação sempre me fala sobre uma orientação divina. E eu vejo essa dupla aqui como foi importante. É claro que a gente não gosta de fracassos, a gente não gosta de sofrimento, mas qualquer coisa e tudo que tenha acontecido na sua vida profissional, sua carreira, enfim, foram grandes aprendizados que você precisava vivenciar para que você se construísse quem você é hoje, para ter essa consciência maior do que você quer. Para ter essa consciência da sua capacidade, do que você deseja. Com confiança, com segurança não é um desejo vazio. Eu não estou colocando a minha régua no sucesso do outro, o que me dizem que é sucesso. Não, agora eu sei. Esse sol aqui fala isso, né? É uma carta que fala de consciência, de tomada de consciência. Agora eu sei o que significa ser bem-sucedido, ter sucesso. Para alguns é chegar no topo da empresa. Para outros é ir morar no meio do mato e trabalhar remoto. Para cada um é diferente. Então aqui, o processo que te trouxe até esse momento de mudança, de decisão, foi o que você precisava passar para chegar nesse ponto. Para que você soubesse melhor o que quer e como chegar lá, né, onde você quer. Como realizar isso. Então tem aqui dois grupos diferentes, né? Vou tirar aqui o que vai acontecer no futuro, que tá desdobrando disso aqui. Para você que se conectou com a primeira opção. Que vem pro seu caminho profissional. No futuro. Sete de espadas. Para alguns, eu vou tirar todas as cartas antes de falar. A gente tem o 6 de copas e o julgamento. Então, como eu ia dizendo, para alguns, exatamente esse processo de tirar as máscaras, as suas máscaras, é o que vai te levar para o resultado que você quer. Por quê? Tirar a máscara nesse sentido, né? É você assumindo o que você quer, correndo atrás do que você quer, não correndo atrás do que outra pessoa diz que você tem que querer. É nesse sentido, é se conectando com a sua essência. Por quê? Aqui a gente tem o julgamento e a força. O julgamento como a verdade. E o que isso traz é aquilo que você desejar com o seu coração, que você está aqui planejando, construindo e buscando e almejando com o seu coração, você alcança a verdade. Você tem tudo que você precisa para realizar, para conquistar isso. E se eu for olhar as cartas individualmente, né, a força traz esse poder de realização, de fato construção do caminho que você deseja. O sol tá aqui, né, trazendo essa ideia, esse vislumbre de sucesso.
Então eu posso olhar para essa carta aqui desse jeito, você alcançando. Eu também posso olhar para a carta da força num sentido de você encontrando um equilíbrio, domando as suas feras interiores, se reequilibrando, equilibrando instinto, desejo, intuição, a sua mente, equilibrando isso tudo, harmonizando. Agora todas as suas partes querem uma coisa só, então você direciona a sua energia, o seu poder, você direciona todos para o mesmo objetivo, não está desperdiçando uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra. Então essa carta traz um possível bom resultado, seja lá do que for. Porque ela fala sobre você direcionando o seu poder de realização. E se você direcionar a sua energia, se dedicar a algo, mesmo que existam desafios no caminho, você chega mais perto, você realiza alguma coisa. E se a gente está falando de trabalho, de carreira, né? É uma construção, não é chegar num lugar e pronto, acabou. Você vai construindo aquilo. Tijolinho por tijolinho. E aí o julgamento traz isso, traz a verdade. A verdade sendo revelada, né? Se você deseja com o coração, você realiza algo bom. Se você tem um desejo de uma aspiração, né? Aqui na consciência. Se você tem essa ideia de sucesso distorcida, se você quer, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não tô falando que é o caso de quem tá assistindo, mas você quer sucesso profissional para esfregar na cara de alguém que você é capaz. Isso não é um bom motivo. Isso é um motivo, digamos, inferior. É você querer uma conquista pela dor. Então, possivelmente, você não vai conseguir. Porque o que você precisa aprender é que você tem que querer pelo seu coração. Acabei de falar aqui, instintos, intuição, tudo isso. Você, a sua essência te guiando, te orientando para esse lugar. Então, o que eu vejo com essas cartas aqui de o que acontece no futuro é você encontrando a verdade. E aí você precisa saber se essa verdade é boa para você, colabora com seu processo ou não. E tudo isso parte dessa consciência aqui que eu falei do sol. Uma outra mensagem, concluindo aqui, a gente tem o 6 de copas também, né? Eu olho pra ela e penso em você construindo memórias de amor. Acabei de falar sobre não fazer pela dor, né? Fazer pelo amor, querer pelo amor. E você construindo essas memórias. Muitas vezes, e engraçado, a gente tem aqui 2 vezes o 6 de copas. E eu ia falar que muitas vezes esse 6, ele é considerado uma carta que pode trazer, por exemplo, uma ilusão, uma pessoa que sonha. Sabe, a pessoa iludida? Que sonha, constrói toda uma ideia na mente, mas fica só naquilo. Não realiza, não concretiza. E nesse caso aqui, quando eu olho para essa carta aqui, eu não vejo isso. Eu vejo a construção de memórias felizes. Ou seja, no futuro, você realizando aquilo que você deseja e gravando isso na memória, né? Assim, quando a gente olha literalmente. A outra coisa que eu ia falar é que se essa carta fala sobre, decepção e inveja, né? Decepção você pode ter, sim, disso aqui. Não acredito que se você está sendo guiado, se você está se direcionando para aquele lugar que a sua essência te chama, eu não acredito que você vai se decepcionar com o resultado. Mas não posso dizer para todo mundo, né? Pode ser que você esteja querendo algo que é uma ilusão. E você precisa avaliar o seu projeto.
Mas outra coisa que eu ia falar dessa carta é sobre a palavra inveja. Num lugar positivo, eu posso olhar para ela e pensar assim: você realizando coisas tão grandiosas que você vai gerar inveja em muitas pessoas. Volto a dizer, não é legal você querer realizar para fazer isso, para que outra pessoa olhe e inveje você, ou para que você mostre que você é capaz. Isso não é legal. Isso é essa verdade que não é, talvez não traga um resultado tão bom assim. Livre-arbítrio. Se você quiser fazer desse jeito, por sua conta e risco. Aqui a mensagem é para que você repense. Então, olhando num lugar positivo, essa inveja aqui pode falar disso, de você conquistando tantas coisas que as pessoas vão olhar assim, do tipo, uau! Mas eu também não consigo não pensar nessa ideia aqui, nessa carta, sem olhar para aquela coisa de cuidado com as pessoas, cuidado com quem você fala. Seus planos futuros, tenha mais cuidado. Não saia falando por aí. Realiza e depois conta. É mais seguro, é melhor. É claro que eu sempre acredito numa coisa que, se você energeticamente não se alinha com essa vibração que é baixa, inveja, raiva, enfim, tudo isso vibra baixo. Se você vibra mais alto, você não se alinha. Então isso acaba não te atingindo. Eu acredito nisso. Essa coisa de, não tá dando certo porque estão colocando olho gordo. Existe. Mas eu acredito muito na nossa capacidade de não se alinhar com isso. Quanto mais você alimentar essa ideia, mais você de fato vai atrair isso. Então aqui, né, você pode olhar por esse lado, pode ter gente colocando o olho, né? Mas também tá nas suas mãos não dar bola pra isso. Agora, como eu disse, melhor fazer primeiro e falar depois. Guarda os planos pra si. E eu digo isso muito assim, guarda os seus planos no sentido de matura eles, trabalha eles. Coloca assim, faz um plano realmente do que você deseja realizar profissionalmente antes de sair por aí falando. Acho que isso ajuda. Vamos ver o que mais sai aqui pro seu futuro. Vou pegar mais 2 cartas. Como bloqueio, né? Isso pode ser, sim. Se isso ressoa com você, como eu disse, eu não acredito muito nisso, né? Assim, eu tento não ligar. Mas se isso ressoa com você, se você sente medo quando eu falo isso, então, aqui uma dica, né? Um dos possíveis bloqueios é isso. É inveja de outras pessoas. E aí a dica é pra você se proteger. Como que você faz isso? Não alimentando essas ideias e não contando da sua vida pra todo mundo. A gente tem aqui a disruptura, a torre, que traz uma ideia, uma mensagem de alguma coisa acontecendo, algum evento acontecendo num futuro próximo que vai transformar isso aqui. Para alguns pode significar você rompendo barreiras, você encontrando assim vou deixar as duas. Você encontrando a virada, sabe, de chave na sua mente. E aí você vislumbrando e criando um caminho diferente, completamente diferente. E isso te conduzindo para um caminho de sucesso. Essa disruptura traz bastante isso aqui de mensagem. Para algumas pessoas, para um outro grupo, ela pode significar que a estrutura que você tem hoje, profissional, a sua carreira, isso que você já construiu, não vou dizer que isso vai ruir, assim, você vai perder tudo, não é isso. Mas a estrutura que você tem, e muito uma estrutura mental, uma estrutura, algo que você criou, uma estabilidade, essa carta pode falar que essa estabilidade não existe tanto assim quanto você pensa.
essa estrutura, ela de alguma forma vai ser balançada para te abrir espaço, abrirem oportunidades para algo melhor vir. Por quê? Né? Aproveitando o que eu já falei até aqui. Principalmente o que eu falei sobre o sol, a orientação, a força, tudo isso. Então, eu não vejo uma disruptura que causa o caos e mantém o caos para sempre e você perde tudo. Não é isso. Mas para algumas pessoas sim, pode ser aquela coisa de você tá num lugar que você se sente confortável. Tá tudo certo, minha rotina tá certa, eu construí isso aqui, tenho minhas coisas, e de repente alguma coisa acontece que muda. Para algumas pessoas pode significar perder o emprego, por exemplo, mas não só no sentido negativo. Para muitas pessoas pode ser, por exemplo, você tendo uma ideia genial de um negócio. E olha só que mudança, você que acreditava que tinha que fazer concurso público para ter estabilidade, você cria um negócio que vai te trazer muito mais resultado do que um salário que você poderia ter num cargo público. Percebe? É algo que muda a sua estrutura, mas de um jeito muito positivo. Você construindo e não destruindo, não sendo destruído. Então aqui não interprete essa torre como algo ruim. Agora, para você saber o que é para você, né? Eu diria que o que você vem pensando. Pode ser que você seja uma pessoa que não tem um emprego e vem pensando em fazer um concurso. Pode ser essa mudança. Como pode ser o contrário, alguém que tem um cargo público e sente uma vontade há muito tempo de sair disso. Eu preciso construir alguma coisa que me tira daqui. Isso aqui não serve pra mim. Eu preciso de outra coisa. Eu preciso de liberdade. Então, é isso. Observa o que você vem desejando no seu campo profissional. Essa torre vai estar relacionada com isso. Vai estar relacionado com isso. As outras duas cartas que saíram foram a intuição, a sacerdotisa, né? Só confirmando aqui a intuição. Naipe aqui de copas, com sonho. O que você vem querendo? O que a sua intuição vem te dizendo? É aqui que está a resposta da disruptura. E a outra carta que saiu aqui, por isso que eu aceitei as duas, é que era uma carta de um chakra, um centro de força aqui, o laríngeo, na garganta. Expressar. Vou falar, não vou elaborar muito não, vou falar só sobre isso. Como é o centro da comunicação, da expressão de quem você é. Tem muito a ver com o que eu falei aqui em vários momentos, né? Sobre a sua essência, a verdade do seu ser. Expressar essa verdade, colocar no mundo, colocar isso pra fora. Como eu disse, para algumas pessoas pode ser uma ideia de negócio, uma ideia genial. Você encontra isso na sua essência, no seu eu, em quem você é. Você colocando essa ideia no mundo. Mas, de modo geral, essa carta fala sobre isso, né? Mas eu vou trazer uma outra possível mensagem, que é você trabalhar essa expressão. Se colocar mais a sua voz no mundo. Pode ser aqui um pedido para você trabalhar isso, trabalhar essa energia da comunicação. E para muitas pessoas também pode ser aqui uma mudança no sentido de comunicação, você encontrando um caminho profissional que tenha a ver com comunicação, com a fala, com a expressão, com a argumentação, que é mental também, mas você precisa, o debate, você se expressando, argumentando, debatendo, pode ter a ver com isso também. Mas aí, obviamente, não vai ser para todo mundo. E é isso que eu tenho para você. Se você quiser uma leitura particular, totalmente direcionada para sua energia, tem o meu contato na descrição do vídeo. No site anaencanta.com tem todos os detalhes para agendar um horário. Vou finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que você achou,
é sempre importante interagir para que o YouTube entenda que esse conteúdo te agrada, que ele é relevante. Isso ajuda o canal, me ajuda a continuar fazendo. É isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá. A gente vai agora para quem se conectou, para a leitura de quem se conectou com a segunda opção, a Malaquita. Vou começar vendo aqui como está a sua vida profissional nesse momento, o que está acontecendo de relevante, de importante. A gente tem a moralidade, a rainha de espadas. A carta da morte, a transformação. A comparação e a ruptura. Uma mensagem um tanto parecida com o que aconteceu no primeiro grupo, com o que veio para o primeiro grupo, no futuro. Porque assim, a gente tem aqui a ruptura, aqui nesse tarô que eu estou usando, diferente do próximo que eu vou usar, a ruptura é a carta da força. E ela saiu, a carta da força saiu lá e saiu uma carta falando de disruptura. Né? Os termos se parecem. E a carta, né? Mas vamos lá. Enfim. Não sei se você ficou para assistir as duas. Ou se as mensagens vão acabar se complementando. Pode ser. Vamos ver. E aí, de qualquer jeito, já deixo aqui a dica, se você sentir. Se você ficou em dúvida entre uma ou outra, assiste as duas. Pode ter um complemento. Vamos lá. Primeira coisa que me ocorre, e isso também estava muito lá, de alguma forma, mas no final. As duas primeiras cartas são a morte, a transformação, melhor dizendo, e a moralidade. E o que isso me fala aqui tem em curso uma transformação acontecendo num sentido, para mim, aqui de libertação. Essa figura aqui toda amarrada, se soltando, se desprendendo, se libertando, tirando a venda dos olhos. Para algumas pessoas, você pode estar desejando ou fazendo acontecer, né, uma mudança profissional na sua vida, uma mudança de rota, em que agora você se coloca ou quer se colocar num lugar mais livre, de mais liberdade. Pode ser que, por exemplo, até num sentido de você tem uma formação mais tradicional. Vou trazer exemplos. Você é uma advogada. E aí, um dia você sentiu que a advocacia não era mais para você. Aquilo não faz mais sentido. E você vem alimentando um desejo de trabalhar com publicidade, com design. Ou seja, você saindo das amarras da regra, da rigidez do direito, né, que tem as leis, por isso que eu peguei esse exemplo, e indo com o desejo de ir para uma área criativa, de liberdade. Então, para algumas pessoas pode ser isso, pode ser aqui uma vontade que já vem acontecendo dentro de você, de mudança nesse sentido. Mas, de modo geral, eu coloco isso no sentido de ir para um lugar mais livre, se colocar num lugar profissional de maior liberdade. Pode ser também, né, nesse caso, uma flexibilização de, por exemplo, você tem um emprego tradicional, né, 9 às 18, e você querendo um horário mais flexível. Então, é um momento em que você está avaliando, 6 de espadas aqui com a comparação, avaliando o que serve para mim, o que eu quero, isso é bom, o meu trabalho atual é bom, tem vantagens, quais são os prós, e o outro que eu gostaria, o que eu gostaria de fazer, quais são as vantagens e as desvantagens também, de um e de outro. É sempre importante avaliar, nem tudo é um mar de rosas, né? A gente pode olhar de fora e achar que aquilo é incrível, e quando a gente começa a fazer, percebe que tem um monte de perrengue, né? A parte burocrática da coisa, né? Até um artista, já que a gente está falando aqui de trabalhos criativos, até um artista tem um trabalho burocrático para fazer, que eu acredito que ele não goste,
mas é preciso. Então nem tudo é 100% festa, né? Maravilhoso, lindo e bom. Vão ter os dias de perrengue, vão ter os dias de muito desafio. Sim, todos importantes, necessários para o processo, mas eles vão existir. Então é isso que eu tenho aqui. Nesse momento, esse grupo pra mim me tá me trazendo isso. É um momento em que você tá mudando. A gente tem a ruptura, a transformação, a comparação. Você tá rompendo barreiras. Acho que eu usei esse mesmo termo no primeiro grupo. Possivelmente assista à primeira opção. Pra mim isso traz isso, você rompendo barreiras internas nesse sentido de eu mudei meu ponto de vista, mudei minha forma de ver a vida. Então isso que eu venho fazendo não serve mais pra mim. Eu percebi que isso não serve mais pra mim. E agora é o momento que eu preciso descobrir o que serve e o que não serve. O que eu quero. Percebe que ela tá aqui com os olhos vendados? E aqui é a rainha de espadas. Essa rainha, ela é muito lógica, muito racional. Ela não se deixa guiar pelo coração. E eu diria que aqui nessa carta, ok? Nessa carta isso é um problema. Porque ela não se permitir ser guiada pelo coração, limita. Ela tá aqui cheia de grade. Ela é feita de grade. E percebe, eu acho que dá pra ver. Lá no fundo tem uma paisagem, tem uma lua, um céu estrelado, esse céu alaranjado, bonito. Só que ela não enxerga. Ela tá presa aqui nessa confusão mental, cheia de limitação, cheia de regra rígida, lógica, muito racional. Ela é a rainha da planilha. E isso limita, ao invés de ajudar. Isso pode ajudar, isso é muito bom, muito importante para você construir a sua carreira, para você saber o que você tem que fazer, para você lidar com as coisas profissionais de um jeito muito racional. Isso é importantíssimo. Ela é a rainha workaholic, né? É a do trabalho. Ela é quem coloca a mão na massa, e, né, a mente na massa, eu diria, e realiza o que ela quer. Porque ela tem estratégia, ela tem inteligência para fazer isso. Mas aqui, o não permitir que ela seja guiada pelo coração, ela excluir o emocional do processo, o que eu quero, o que eu sinto, o que a minha intuição me diz, isso limita mais do que ajuda. Aqui, nesse momento. Porque é um momento de ruptura, de mudança, de transformação. Então, é isso. E aí eu vejo isso, é um momento em que você tá nesse processo. Para muitas pessoas, eu diria que é um processo que talvez não esteja sendo fácil, no sentido de... Sabe quando você entra num looping de pensamento e você fica passando e repassando aquela ideia, querendo encontrar a resposta lógica e racional para resolver, né? E não encontrando. Então você fica ali. Aí, não, mas e se? E pensa de novo, e repensa. E não encontra nunca a resposta. E isso vai travando. Vai limitando. Então, para algumas pessoas pode não estar sendo um processo aqui tão fácil. Por isso, precisa soltar mais. Deixar a intuição guiar, deixar o seu coração te guiar pro caminho que tá te chamando. Aqui me traz muito isso de chamado, um chamado interior, e bastante a ver. Eu acho que eu tô falando a mesma mensagem do primeiro grupo de um outro jeito. Enfim, vamos ver aqui o que vem pro seu futuro profissional. 5 de copas. E é engraçado que essa carta, esse 5, eu vou olhar as outras cartas, né? O que tem mais. Mas essa carta ela fala sobre uma perda emocional, perdas emocionais. Que na verdade, aqui pra mim você vai ter uma perda emocional se você não deixar o seu emocional te guiar.
Entende? Ela tá falando que se eu olho pro futuro, né? O que tem no teu futuro? Uma perda emocional? Eu não posso te dizer que você vai sofrer uma perda. Na verdade, é isso. Não deixa de ser. Mas é por tudo isso que eu acabei de falar da rainha. A morte de novo. A transformação de novo. Esse processo tá te levando para um lugar. Eu diria que se você se permitir, aqui, se você se permitir, você vai encontrar o caminho que você precisa trilhar, percorrer, o chakra da criatividade. Sair aqui. Foi o que eu falei. Tá só confirmando. Mas, concluindo o que eu ia dizendo, se você se permitir, né, passar por esse processo, ser guiado ou guiada pela sua intuição, pelo seu coração, né? Aqui essa figura tá com a mão no coração, né? As mãos no coração. Se você se permite passar por isso desse jeito, vai doer menos. Porque o processo de transformação, ele é natural. Mas quanto mais apegado a gente fica a um resultado ou ao passado, ao que era antes, e eu tô vendo que não vai mais ser assim daqui pra frente. Quanto mais apegado eu tiver ao que eu gostaria que fosse, seguindo o que foi, o que já é, o que eu tô trazendo do passado, mais eu sofro. Mais incômodo é esse processo. Porque a mudança, a transformação, ela vai acontecer. Tá 2 vezes essa carta aqui. Esse processo ele tá em curso ou vai começar em algum momento próximo. E aí não tem volta. Não tem você voltando para sua vida anterior. E muito no sentido interno, tá? Pode ser que você mude a sua mentalidade. Aqui eu posso estar falando isso apenas em relação à mentalidade. Mas eu acredito que externamente também. Porque se você muda a sua mentalidade, você acaba vendo as coisas de outro jeito e mudando o seu entorno. As coisas acompanham. Então, aqui, o carro do ovo. Enfim. Aqui eu vejo como um pedido para você se entregar ao processo. Permitir que o processo aconteça. Por quê? A gente tem essa borboleta. É deixar a vida rastejante para se tornar um ser livre. Alado, né? Tem asas, pode voar para onde quiser, você pode realizar e conquistar o que você quiser. Se você se permitir soltar, desapegar da vida atual. Para alguns, trabalhar crenças de escassez. Crenças de escassez. Você pode estar apegado a uma ideia de que só isso, acho que eu falei isso no primeiro grupo também, aquela ideia de eu tenho que me contentar com isso aqui, porque é só isso que eu vou conseguir, eu não vou conseguir mais. Então, se eu me apego a isso aqui, não sei se eu falei no primeiro, ou se foi no vídeo que eu gravei antes, eu me apego a pouco, porque eu acho que eu não sou capaz de ter muito, então eu fico no pouco. Eu não expando, eu não cresço, eu não voo, não abro as minhas asas e voo. Quando é possível. Seria possível. Mas você precisa permitir. Não travando o processo, não querendo ficar no lugar que você tá, permitindo que essa ruptura aconteça. A expansão. Aqui pra mim tem uma expansão em curso, em processo. Mas pode ser que você esteja travando. Percebe aqui a posição, a postura corporal dessas duas figuras. Um fechado. E é uma carta que fala de perda. Perdas emocionais. E ele tá fechado, apegado. E a ruptura, a expansão. Então, isso aqui é simbólico para você. É permitir que essa ruptura aconteça, não ter medo do que vem a seguir, porque vem algo melhor. O carro tá aqui. O carro fala sobre você, aqui é o triunfo.
é a realização, é o sucesso. Você alcançando o triunfo naquilo que você deseja na sua vida profissional. Ele me fala isso. Mas o carro, tradicionalmente, ele representa, pra mim pelo menos, não sei se pra todo mundo, mas ele representa tomar as rédeas da vida na própria mão. A figura tradicional do carro aqui não, ele tá num cavalo. Mas a figura tradicional do carro é uma pessoa numa, acho que é biga o nome daquilo, um carro, uma carroça, qualquer coisa, com 2 cavalos à frente. Você pegando a rédea desses cavalos e direcionando esse carro. Eu quero ir para a esquerda, eu vou direcionar a minha vida para a esquerda. Eu tenho força suficiente para fazer isso. Tenho poder de direcionar a minha vida para onde eu quiser, minha vida profissional. Então, o carro traz isso também. Ou seja, eu posso olhar para essa carta e pensar assim, você direcionando a sua vida, o que vai acontecer no futuro? Isso, você conseguindo conduzir a sua vida profissional para o lugar que você deseja e atingindo esse triunfo. Acho que amarrando a carta a gente chega nisso. E aí a gente tem aqui, saíram 2 chakras. O da coroa, o último, que é o chakra de conexão com o plano divino, que fala de... Eu tirei mais uma porque eu tirei mais essas 2 cartas no primeiro grupo. Conexão com o plano divino, essa abertura para uma guiança superior. Falei aqui, né, de intuição, abertura emocional, né? Tem a ver também. Você é aberto, se permitindo ser conduzido, mas não no sentido de marionete do universo, mas no sentido de aceitação, no sentido de tudo isso que está acontecendo na minha vida tem um motivo de ser. Eu confio que é pro meu bem maior. O melhor vai acontecer para o meu bem maior. Então, eu vejo isso aqui para uns. Eu tô olhando pro futuro, né? Então, para uns é um pedido de você permitir isso, para que isso aqui desenrole, né? Para que isso ande com o mínimo de sofrimento possível. E para alguns também, para outras pessoas, né? Como um contato maior sendo aberto, sendo colocado à sua disposição. Então aí, veja que faz sentido. Eu sempre acredito no nosso poder de realização, né? Então, se eu ouço isso, eu penso, bom, eu preciso me colocar à disposição para me abrir para o plano divino. Mas aí interprete como fizer sentido para você. O outro chakra que a gente tem é o sacro. Sacro, que é o sexual, que é o centro de criatividade. Falei, né, sobre essa criatividade, ela me traz um pouco dessa conexão que eu falei com algo menos rígido, né, menos regras lá que eu falei, dei o exemplo do advogado e designer. A questão emocional também, que eu falei, né? As 2 coisas eu falei com essa carta aqui. Essa permissão emocional, para que o emocional comande, guie o processo. Mas além disso, essa carta também fala sobre prazer. Você fazendo aquilo que você realmente sente prazer. É importante. Aqui está no futuro, então ela pode estar indicando que no futuro você vai se encontrar aqui, nesse lugar de quem faz aquilo que sente prazer, não aquilo que é obrigado a fazer, apesar da burocracia que vai ser necessária. Mas, né, pode ser, mas também, eu sei, como eu acabei de dizer para outra, eu olho para ela e te digo que é um pedido para que você se conecte, busque aquilo que te dá prazer, para que você encontre as respostas. A gente tem a comparação aqui.
eu faço uma coisa, mas tô pensando aqui em fazer outra. Qual das duas te traz mais prazer? Tesão mesmo de fazer aquilo que te inspira a acordar todo dia de manhã e fazer aquilo, realizar aquele trabalho. É uma ótima bússola para você saber a direção, para onde você se direciona. Então, assim, a mensagem é: existe triunfo no seu futuro? Existe. Mas existe essa necessidade aqui também. Porque se você se mantiver no mesmo lugar, resistindo à mudança, não querendo fazer algo diferente, não desejando fazer algo que te dá prazer, qual é o resultado que você vai ter? O mesmo que você tem hoje. Então, tá nas suas mãos. Se você quer o diferente, quer o novo, quer o melhor e maior, você precisa permitir e fazer isso acontecer. Por isso que as leituras de futuro são assim, é uma leitura passiva ou algo que te inspira a fazer essa mudança acontecer? Porque o que eu te digo aqui tem caminho. Mas se você não fizer, não der o passo no caminho, aí, né, o resultado vai ser o mesmo que você tem hoje. A última carta que a gente tem é o 4 de ouros. Aqui é uma carta que fala sobre uma fundação firme, bases sólidas. No seu futuro, você estabelecendo bases sólidas. Esse processo aqui, ele pode ser... Isso conecta muito com a mensagem do primeiro grupo. No momento, pode parecer que está gerando uma instabilidade na sua vida. É aquela coisa de, eu não sei mais o que eu quero, eu não sei, sabe? Eu não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, o que eu quero. Pode ser um momento disso, esse período de transformação. Mas é isso que dá espaço para essa base sólida ser firmada. Nessa base sólida, você realiza muito mais. Esse triunfo é muito maior. As realizações são muito mais grandiosas. Ou oportunidade para que elas se deem, né? Então é isso que eu vejo aqui para você no futuro. Bases sólidas sendo construídas para que você acesse essa realização. E muito mais, indo muito além de números, de premiações, sabe? Aquela coisa de... eu sei que eu sou bem sucedida porque eu tenho esse prêmio aqui. Não, é um estado interno de eu me sinto fazendo a coisa certa, no lugar certo, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, isso me inspira, isso me dá prazer. Então, não existe outra possibilidade que não eu seguir fazendo isso. Agora que eu encontrei aquilo que eu quero fazer, de fato. Eu permiti que a mudança acontecesse, eu me entreguei para esse processo de busca da resposta e agora sim eu tô no caminho. É isso que eu vejo aqui pra você. Como processo e como resultado, né, no seu futuro. E aí, se você quiser uma leitura particular, totalmente direcionada para sua energia, tem o meu contato na descrição do vídeo. No site anaencanta.com tem os detalhes para agendar. E eu vou finalizar a sua leitura aqui. É isso que eu tenho para você nesse momento. Não resista, vai passar e vai vir algo melhor. Esse é o recado dessa leitura para você que se conectou com a segunda opção. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui semanalmente. Curte o vídeo, comenta aqui o que você achou. É sempre importante para o canal a interação, para que o YouTube entenda que esse conteúdo te agrada, que ele é relevante. Isso me ajuda a continuar produzindo. Então, é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá!